Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Olá, muito bom dia. Estamos começando o Guaíba Correio Rural deste sábado, 28 de fevereiro de 2026. Nosso programa tem oferecimento de Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banri Global Account com taxa única. Converta e fique com mais. Eu, Arthur Stoffel, estou substituindo Sandro Fávero em suas férias. Estamos em Campo Novo, região noroeste do Rio Grande do Sul, acompanhando a Expoagro Cotricampo. O programa tem na produção José Carlos Roque, mesa de áudio de Jefferson Gomes, as externas por aqui em Campo Novo de Ivan Barreto, central e coordenação de central do Guilherme Silva, gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim, direção geral de Claudinei Girotti. Recebemos Luciano Schwartz, presidente da Emater aqui do Rio Grande do Sul, e também Regiane Fornari, supervisora regional, micro-regional da Emater. Muito boa tarde, prazer recebê-los. Boa tarde, é uma grande alegria poder estar aqui participando desse momento importante junto à Rádio Guaíba, juntamente com a Regiane, que é a nossa supervisora e também a coordenadora aqui da parcela da Emater junto à Expoagro Cotricampo. Uma feira muito bonita, muito bem organizada e o público presente circulando, visitando, interagindo. Aquilo que nós buscamos, né, quando montamos um espaço, que esse espaço possa servir para os nossos agricultores adquirirem conhecimento, buscarem inovação, tecnologia e, acima de tudo, oportunidades. Regiane, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da rádio. É uma satisfação a gente estar aqui hoje, poder falar um pouquinho do nosso trabalho, aqui na feira também, né? E mostrar um pouco do nosso trabalho no dia a dia, né? Que a gente faz nos escritórios de todo o estado e trazendo um pouco para a feira, né? Do nosso trabalho que a gente tem feito. O que a Emater trouxe para a 10ª edição da Cotricampo? Bom, a gente está na Expoagro desde o início, né? Desde a primeira edição. Então, fazem 10 anos que nós temos nosso espaço aqui na feira. Desde o início, a gente tem trabalhado a questão da horticultura e da bovinocultura de leite, né? E permanecemos com essas duas parcelas, sempre trazendo algumas novidades. E durante os anos, a gente vem aprimorando, né? E trazendo novas parcelas, né? Como é o caso das plantas bioativas, da homeopatia. Trabalhamos também paisagismo e turismo rural. Esse ano a gente trouxe programas de governo, né, programas da SDR, como o Milho 100% e a Operação Terra Forte, né, que é o nosso carro-chefe no momento aí do trabalho nos escritórios municipais também. Bom, o que é a Operação Terra Forte? Operação Terra Forte, ela está já agora na etapa de elaboração dos planos individuais. Então, a Terra Forte ele vem para cumprir um papel de recuperação e reestruturação dos solos gaúchos junto ao Plano Rio Grande, junto ao FUNRIGS, e esse recurso que começa a ser disponibilizado para os produtores no valor de R$30 mil para cada produtor, beneficiando até 15 mil produtores, ele segue um plano de ação estruturado e ao longo de 2 anos a Emater será responsável por acompanhar esse produtor e implementar boas práticas de manejo e conservação do solo e da água. E aqui nós estamos demonstrando no Espaço da Emater essas tecnologias. Quais são estas práticas? E um exemplo delas é o sistema de terraceamento para manter a água das chuvas dentro da lavoura e evitar a erosão. Nós, através deste programa, estamos implementando um sistema no qual todo o levantamento plano e altimétrico da lavoura é feito com drone e com uma base RTK. O sistema gera um mapa de terraceamento e se o produtor tiver um trator, um equipamento com piloto automático, todo o trabalho é feito de forma automática. Ou na maneira tradicional, como nós realizamos já há muitos anos, onde a gente faz o levantamento de marca dentro da área onde vai o terraço e é feito, então, é uma das práticas
evitar a erosão e garantir que a água caia e fique na propriedade, assim como criar perfil de solo, aprofundar as raízes para que as plantas possam ter mais água disponível e superar o período de estresse veranico, como nós estamos vivendo mais uma vez. Qual produtor que pode ser beneficiado? Como é que faz para participar também? Os produtores já estão selecionados, já estão publicadas, inclusive no Diário Oficial do Estado, a lista de produtores de cada município. A proporção é de acordo com o número de estabelecimentos da agricultura familiar de cada município. Então, os produtores já estão recebendo as visitas. O diagnóstico ele compreende, por exemplo, a quantificação da qualidade química, física e biológica dos solos, de 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 40 centímetros de profundidade. E o nosso grande objetivo é fazer com que a gente consiga estruturar esse solo para que as plantas absorvam mais nutrientes, mais água e que o produtor possa ter mais segurança. Ao longo dos 2 anos e depois também que o programa cumpriu a sua missão, nós vamos estar monitorando e avaliando todos os indicadores de desempenho, de resultado, de produtividade, que é um elemento muito importante também para a extensão rural, poder dizer quanto que o recurso público gera de resultado na prática, lá no campo, para o produtor. Regiane, aproveitando, né, a supervisora a microrregional, e aproveitando, conhece muito bem a região, questiono quais são as principais dúvidas e desafios que os produtores têm enfrentado? Em relação ao trabalho... Em relação ao que eles buscam com a Emater, o que é questionado na Emater? Não, a questão do clima, né, é um fator importante, né, porque a gente está sempre envolvido com isso, né, então tem regiões aí que a gente teve poucas chuvas, né, então nós estamos aí no período de safra, tem regiões que nós não estamos tendo muita produtividade, a nossa micro-região aqui ainda nós tivemos uma quantidade boa, né, de chuva, então algumas regiões estão melhores, né. O produtor busca informações sobre crédito, né, sobre financiamentos, né, e como falou o presidente, né, hoje nós estamos aí com o nosso carro-chefe, que é o Terra Forte, muito em função também das estiagens que nós tivemos aqui na região, né, não fomos uma região tão afetada pelas enchentes, mas nós tivemos períodos muito de estiagem, então também nós temos problemas sérios de solo, né. Então, nós temos trabalhado bastante com isso, né? A questão climática é bem importante para nós e nós procuramos sempre trabalhar a questão social também, né? Além da questão ambiental e técnica, né? E com toda a família, né? Com todas as famílias que nos procuram. Trabalhar o solo é mais barato do que comprar sistemas de irrigação e montar sistemas de irrigação, né? A área irrigada. No entanto, nós sabemos que no universo de mais de 7 milhões de hectares de grãos cultivados, soja, milho, feijão, nós não conseguimos em todas essas áreas instalar sistemas e nem ter reservação para todas essas áreas. Então a gente sabe que o solo é um reservatório mais barato, eficiente, e é no solo que a planta também vai buscar os nutrientes, então precisa dessa atenção. Junto com programas como o Milho 100%, a gente obteve ótimos resultados já nessa safra. O programa de forrageiras da Secretaria de Desenvolvimento Rural que está rodando também está muito bom. E assim, eu diria, de tudo que o produtor tem procurado, ele tem buscado muita oportunidade. Oportunidade de diversificar, de conseguir ter mais rentabilidade no seu negócio e de agregar valor. E nós estamos aqui com o pavilhão das agroindústrias também presente na feira. Número de agroindústrias bastante interessante de todo o estado do Rio Grande do Sul, que trazem seus produtos e estão tendo a oportunidade de poder comercializar também, né, esse sabor, essa tradição que é o produto da agricultura familiar. Então, o momento que nós vivemos na agropecuária gaúcha é desafiador. Mais uma vez, nós estamos vendo o clima comprometendo a produtividade das lavouras de soja, especialmente, apesar da safra de milho ter sido muito boa, está em curso, está boa, mas a cultura do soja tem prejuízo, tem impacto negativo mais uma vez, e o produtor precisa se preparar, olhar para o solo com muito carinho, dentro de um cenário também que o endividamento nos preocupa muito. Então fazer gestão, planejamento são medidas essenciais.
Presidente, como é que tem avaliado a questão, agora o senhor mencionou a irrigação, gostaria de ouvir sobre essa possibilidade do governo do estado negociando com a União que a suspensão da dívida com a União, que parte dessa dívida não vá para Brasília, mas sim fique no estado focando na irrigação. Isso é essencial. Nós precisamos dar continuidade aos programas. E o programa de irrigação, o estado do Rio Grande do Sul, tradicionalmente a gente tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano, todos os meses tem chuva. No entanto, o problema se dá justamente na distribuição nos períodos de safra. Portanto, nós podemos reservar, temos ótimas condições para reservar a água, mas precisamos depois de um sistema para distribuir. Eu estive neste ano 2025 visitando o Nebraska, nos Estados Unidos, que é uma das regiões com maior volume de área irrigada do mundo. O diferencial deles é que eles usam água do degelo, da neve que agora está sobre o solo, que abastece o lençol freático, e o poço artesiano com 30 metros já acessa a água. Nós temos esse diferencial, nós precisamos construir estruturas de reservação, estruturas boas, não pode ser pouca água. Nós precisamos fazer o recalque desta água até o ponto central da lavoura para trabalhar com pivô, e nós precisamos de boa energia. Então, é um conjunto de desafios e muito importante nós termos apoio e investimento, assim como o programa Irriga Mais, que deu 20% de subvenção, até R$100 mil para o produtor que investe em irrigação. A gente poder manter isso, incentivar mais, é um caminho que traz segurança. É o melhor seguro que nós podemos fazer na nossa lavoura. E quanto às dívidas? Os produtores ainda assim com a corda bem apertada, com uma dificuldade financeira para conseguir plantar, para conseguir virar também os seus pagamentos. Nós vivemos um quadro, e inclusive essa semana mesmo eu estive participando de um debate onde nos foi apresentado algumas informações. Primeiro, a rentabilidade das lavouras de grãos no estado do Rio Grande do Sul está muito baixa. Por quê? Porque nós temos uma média de produtividade que está cada vez mais apertada em função das condições climáticas, o custo de produção tem se mantido e o preço pago é baixo. E olhando nesse cenário, hoje nós falamos em um custo de produção, um sistema que está remunerando pouco um produtor que tem contas a pagar. Então nós estamos acumulando, empilhando problemas em muitas situações, e o produtor precisa, buscar apoio, conversar com a orientação técnica, com os seus agentes financeiros, entender esse cenário e poder montar uma estratégia. Se não tiver uma estratégia, se o produtor não entender o que são as suas dívidas, as suas contas a pagar, e traçar uma estratégia para poder ir liquidando aquilo que pesa mais, especialmente com juros altos, nós vamos ter ainda mais dificuldade pela frente. Então, a Emater se coloca à disposição para ajudar o produtor, nós temos projetos de crédito, a gente busca ajudar também no planejamento, na gestão da propriedade rural, mas vivemos sim um momento muito difícil, porque o preço das commodities, arroz, soja, o próprio milho, feijão, trigo, estão com margem muito apertada, assim como o leite, bovinocultura de leite, que acumula um ano inteiro de queda no preço, tem feito muito produtor repensar e deixar os seus sonhos de lado. Os investimentos estão travados, então a feira que nós estamos vivendo aqui, ela tem sido um palco de discussão, de olhar para as estratégias, muito mais talvez do que negócios como a gente gostaria que fosse. Então a feira ela se mantém importante para poder ser um local de difusão de informação, tecnologia, orientação e de diálogo, onde os produtores vêm, encontram lideranças políticas, encontram um cenário adequado para poder discutir esse momento que nós vivemos. Nosso espaço ali, a gente foca bastante no leite, porque a nossa região é uma região de bastante produtores de leite. Então a gente tem 2 espaços ali aqui na feira, onde os colegas podem tirar dúvidas com o produtor de leite, sendo que um é para confinamento, então a gente está trabalhando compost bar, e esse ano a gente trouxe o freestyle, que são 2 modelos de confinamento, e também a gente trabalha o leite a pasto, então aquele produtor que não quer confinar, que quer trabalhar com leite a pasto, então a gente tem todas essas alternativas, e o produtor pode vir aí buscar informações,
tem várias variedades de forrageiras, né, que o produtor pode vir buscar. E também a gente trabalha, como a gente estava falando da questão da irrigação, né, nós trabalhamos também todo o nosso espaço com irrigação, porque é uma época muito quente também, né? Então a gente tem toda a nossa horticultura irrigada e também nós temos excelentes extensionistas aí que podem dar todas as dicas aí para o produtor que queira fazer irrigação na sua propriedade. Para a gente fechar, queria falar sobre a agricultura familiar, o presidente já mencionou um pouco esse tema, mas é uma forma de agregar valor e também fazer com que o produtor consiga ter uma situação um pouco mais confortável. Exatamente. E existem formas de agregar valor. Por vezes as pessoas ficam pensando, mas como que eu vou fazer para ganhar mais com o meu produto? Bom, vou dar alguns exemplos. Nós temos aqui as agroindústrias. O pavilhão está com mais de 50 agroindústrias comercializando seus produtos, né, de diferentes gêneros, inclusive tem artesanato e tem flores também, outro segmento que cresce muito na agricultura familiar. No espaço da Emater nós temos a armazenagem de grãos, uma estratégia fantástica para agregar valor. A gente tem um sistema desenhado, elaborado pela própria Emater, que consegue fazer a secagem apenas com aeração, apenas com ar, garantindo ótima qualidade, o que tem remunerado muito melhor os grãos armazenados. Assim como também a olericultura, que está presente, o setor muito bem preparado, mostrando que eu posso, em pequenos espaços, pequena propriedade, eu posso gerar produto de valor agregado, assim como também na bovinocultura de leite, no turismo rural. Enfim, são várias as estratégias, mas é claro, nada acontece do dia para a noite, nada é tão simples e prático. Nós precisamos trabalhar com orientação e acompanhamento, e é isso, né, Regiane, que a gente vem aqui para a feira mostrar. Assim como nós enxergarmos uma agricultura sustentável, rentável e que dê qualidade de vida para as pessoas. A questão do turismo rural ainda tem muito a avançar, né? O turismo rural, ele tem crescido, tem melhorado, mas de fato nós precisamos entender, e essa semana nós tivemos uma importante informação. O Rio Grande do Sul é o terceiro destino turístico ou de visita de pessoas de fora do país. Então tem chegado muitas pessoas aqui no Rio Grande do Sul e o produtor precisa estar atento a essa oportunidade. A Serra Gaúcha, na região norte nós temos a cidade de Ametista, estamos aqui pertinho também do Salto do Iocumã. Então nós temos regiões que podem organizar, trabalhar, e a Emater tem consolidado, né, o trabalho com o turismo rural. Dentre todas essas ações, sempre digo, o que a gente precisa, o que os agricultores, né, buscarem da Emater, nós vamos estar à disposição para contribuir, construir juntos. Perfeito. Regiane Fornari, supervisora microrregional da Emater, e Luciano Schwartz, presidente da Emater do Rio Grande do Sul, agradeço muitíssimo a disponibilidade. Nós que agradecemos o espaço, a oportunidade, e que a Expo Agro Cotricampo, essa feira magnífica, possa ser uma feira de grandes negócios, de muitas oportunidades e prospectar o futuro da agricultura gaúcha. Nós agradecemos o espaço, queremos convidar todos que venham visitar o nosso espaço na Expo Agro, e às 16 horas nós temos o nosso café, né? Que também a gente tem um centro de treinamento aqui do lado, em Bom Progresso, onde a gente trabalha vários cursos, né? E foram feitos produtos que vão ser colocados no nosso café às 4 horas, então ali no nosso espaço. Recebemos Graciele Bomer, que é gerente da agência do Sicredi em Campo Novo. O Sicredi está oferecendo algumas linhas de crédito especiais para feira aqui em Campo Novo. Muito boa tarde, prazer recebê-la. Boa tarde, ouvintes. Para nós é um prazer aí estar presente aí na nossa feira, na nossa 10ª edição da Expo Agro. O Sicredi é parceiro de longa data e desde a sua primeira edição. Somos patrocinadores também da feira e o Sicredi está presente aí na feira com um belo espaço aí fixo nosso, da nossa casa do Sicredi aí, para poder receber os nossos associados da melhor maneira possível, estar trabalhando com eles, fazendo a consultoria aí para poder também fazer alguns negócios aqui na feira. Bom, quais são as principais linhas de crédito hoje oferecidas aqui, sobretudo as que têm alguma condição especial por ser na feira?
Sim, as condições, então, que envolvem o nosso agronegócio, né? Então, temos linhas abertas até o momento ainda via BNDES, então todas as linhas de investimento, elas estão abertas. Temos linhas exclusivas aqui para a feira, né? Uma linha com um prazo de 5 anos, 60 meses, um prazo específico para a linha de crédito veículos, né? Veículos, caminhonetas. Então, é uma linha exclusiva que a gente criou para a feira aqui, que é a taxa, a condição é para a feira, para os nossos associados de toda a região. Também temos condições na linha dos nossos convênios de veículos, né? E os maquinários, já que são linhas de convênios com as empresas, os expositores, muitos são nossos associados. Então, a gente tem parceria também de longa data e estamos trabalhando com esses convênios. Bom, abrindo um pouco esse leque das linhas, quais são as taxas hoje oferecidas? Olha, essa linha, então, promocional, a linha que a gente fez exclusiva para a feira, é a partir de R$ 1,29 mês. Né? Então, uma linha de crédito específica para esta finalidade, né? E as outras linhas são todas linhas que envolvem as taxas de BNDES, as linhas de Pronaf, Moderagro, Moderfrota. Então, são as linhas atuais, os juros atuais e os prazos, né? Porque o produtor também ele vem muito em busca de linhas onde o associado está negociando já faz um certo tempo e vem aqui na feira e toma uma decisão, né? Então, acaba vendo a tecnologia, o equipamento ali que está disponível. E aí também para ele estar ciente que essas linhas governamentais, elas estão abertas, nós temos disponível, temos fonte e a gente consegue atender ele também. Ainda tem bastante recurso disponível? Tem, várias linhas tem, né? É um ano peculiar, assim, a gente acaba pegando, às vezes, um período, neste momento, em função de cultura de inverno, trigo, que às vezes o recurso está escasso, mas neste momento atual é bem importante reforçar que na Expoagro ainda temos muitas linhas abertas, praticamente todas elas, no que envolve Pronaf também. Então, em todas as faixas tem recurso que a gente consegue atender, né? O Pronamp, demais produtor, está disponível. São linhas que o produtor se interessa em função da taxa governamental, né? Agora, a linha exclusiva criada para a feira, ela facilita aquela questão do crédito mais rápido, na mão, mais prático, também para a nossa pessoa física, né? Para o nosso comerciante e, claro, para o produtor rural. O produtor está tomando crédito com essa taxa Selic em 15%, agora em março vai cair, mas o produtor está tomando crédito? Olha, é um momento um pouco mais delicado para isso, né? O produtor, ele vem fazendo muitas análises, né? É um momento, assim, de um cuidado um pouco maior na linha de investimentos. A gente percebe um recuo um pouco na parte que envolve crédito. Ó. E nós estamos falando aqui de crédito comercial e crédito rural. Então, é um momento, assim, mais de gestão, de análise. Não tem uma velocidade tão grande como vinha nos últimos anos. Isso é verídico, mas nós temos também muito produtor, muito agro, muito organizado, né? Então, sem dúvida, a feira e esses movimentos que acontecem, eles favorecem alguns preços, algumas melhorias, tecnologia, alguns descontos. E aí, sim, acabam tomando a decisão de tomada de crédito. Ele tem a necessidade de também modernizar a sua fazenda, de trazer novos maquinários, né? Não tem como aguardar, depender do momento, e na feira ele pode encontrar pelo menos uma condição um pouco melhor, um pouco mais especial, né? Isso. Mas assim, claro, com muita cautela, assim, né? Ele faz toda uma análise necessária de capacidade de pagamento, endividamento, assim. Então, eu digo que é um momento de cautela, mas não deixa de ser um momento que eles investem, sim. Mas daqui a pouco investem um pouco menos. Bom, tem também, a gente conversou um pouquinho fora do ar, tem também esse trabalho do Sicredi voltado para consórcios e o programa de parcerias. Isso, então, específico para a feira, nós temos toda a linha de consórcio, né, do Sicredi, que tem um cupom de desconto, né? Então, tem uma condição diferenciada para o produtor adquirir o consórcio, para poder fazer um investimento na sua propriedade, nos investimentos, e vai ter um desconto lá no nosso produto específico. Então, é um desconto do cupom, do consórcio, e o programa de fidelidade é algo novo. O programa Juntos, ele vem para a nossa cooperativa uma forma de fazer com que o associado cadastre esse programa
programa e tem acesso aos brindes do Sicredi. Então, é especificamente um aplicativo onde ele consegue resgatar através da sua movimentação, da sua utilização, do que trabalha com o Sicredi, ele consegue resgatar por brindes e também consegue resgatar por experiências, ou seja, a possibilidade de usar no comércio local. Então, isso é algo novo, ele teve todo o desenvolvimento e o lançamento dele na semana passada, quando iniciou as nossas assembleias do Sicredi. E aí a gente aproveita a feira, assim, para fazer a divulgação. Então, nós estamos no espaço nosso lá do stand, estamos com um brinde personalizado para o programa juntos, estamos chamando o associado para tomar o nosso café e para explicar como funciona o aplicativo. Então, a gente está aproveitando este momento de dias da feira para fazer esse movimento com os nossos associados. Agora também é um período de assembleias do Sicredi, né? Tem várias cidades agora realizando essas assembleias. Sim. A nossa cooperativa, então, nós temos 46 agências, são 46 assembleias que estão acontecendo. Então, ela é de uma forma híbrida, né? Acontece de forma virtual para os nossos associados que não vão presencialmente, né? E os outros, então, cada município tem uma data e faz esse movimento. Então, a nossa cooperativa tem 100 mil associados, né? Ela teve esse marco aí final de janeiro. E a gente também faz esse convite, né, para os nossos associados para participar da assembleia, que é um momento muito importante. O associado exerce o papel de dono nas suas decisões, é extremamente importante a participação e acaba fazendo com que o associado tenha toda a condição de ter acesso aos nossos números, ao nosso resultado e também saber o tamanho da nossa marca do Sicredi em todo o sistema, todo o Brasil, que também completamos 10 milhões de associados em todo o Brasil na última semana. Destrinchando a questão do consórcio, é para maquinária, para veículo, esse é o foco? Isso, o foco nosso, sim, é maquinários, veículos e também a gente tem a possibilidade de imóveis, né? Então também tem produtor aí fazendo para comprar uma terra, fazendo para comprar uma casa, uma reforma. Então existem grupos específicos, né, de bens imóveis e bens móveis, né? E o foco tem prazos, tem grupos com prazos de 15 anos, 10 anos, 5 anos. Então também depende da necessidade do associado e da sua parcela, né? Conforme cada um, né, sua condição de pagar o valor mensal, né? Então temos essa condição diferenciada para fazer aqui na feira. Graciele Bomer, gerente da agência do Sicredi em Campo Novo, agradeço muitíssimo a disponibilidade, boa feira. Obrigada. Vamos para um breve intervalo, voltamos na sequência. Estamos de volta, sábado 28 de fevereiro, fechando o mês por aqui com Guaíba Correio Rural. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Recebemos Ricardo Paragins, que é professor do Instituto Federal Farroupilha, campus Santo Augusto, faculdade e também ensino técnico. Mas eu queria começar perguntando, professor, o jovem tem permanecido no campo? Boa tarde, prazer recebê-lo. Oi, tudo bom? Boa tarde. Então, obrigado pelo convite e a oportunidade de a gente poder falar um pouquinho do Instituto Federal Farroupilha, então aqui localizado em Santo Augusto, né, próximo aqui onde é que está ocorrendo o evento da Expo Agro Coticampo. Hoje, isso é um desafio, como a gente diz, né? O jovem permanecer no campo e também cada um tem uma realidade. Pelo menos é o que a gente vivencia ali dentro da instituição, né? Então, como comentávamos anteriormente, né? Nós temos os cursos técnicos, né? Na agropecuária, administração, alimentos e informática. E na área do agro de cursos superiores temos o bacharelado em agronomia, né? E gestão do agronegócio principalmente. Então, muitos dos alunos que hoje vêm até a instituição, alguns deles vêm para se qualificar, para seguir tocando as suas propriedades, alguns vêm buscando uma oportunidade em alguma empresa, uma cooperativa, uma multinacional, e alguns querem conhecer e entender um pouquinho mais o agro, porque a gente sabe que hoje é um dos carros-chefes do país, né? Então aí, se a gente for colocar no papel, hoje boa parte da nossa população depende direta ou indiretamente do setor do agronegócio que envolve esses cursos, né? É o que puxa, né? É o que movimenta a nossa economia e que bom saber que nós temos pessoas interessadas. Mas deixa eu questionar também, os outros cursos que não focados, que não são agronomia, que não são cursos técnicos voltados diretamente para o campo, mas como administração, ciência da computação, eles têm também uma ligação com o agro?
Sim, indiretamente, então, os institutos, quando eles foram criados, né, eles buscaram mais ir para essa região mais interiorana do estado, né? Sim, indiretamente, dentro desses cursos, por exemplo, a própria administração, nós temos alunos que são filhos de produtores rurais ou muitos que trabalham, né, dentro de propriedades rurais, né, na parte de gestão, claro, propriedades maiores, não de agricultura familiar, e sim, indiretamente são trabalhados e passados conteúdos para que eles saiam depois mais capacitados, né? E a gente tem acompanhado hoje, né, então, essa questão do clima que tem afetado muito o agronegócio como um todo, né? Para tentar ver ferramentas de gestão, pegando o exemplo da administração que tu falaste, né? Para poder, de certa forma, ver como orientar quem indiretamente precisa de uma ajuda, né? Que são N elos da cadeia que a gente tem percebido isso aí, né? Nessa lógica, tem solução para os problemas climáticos? A gente consegue enfrentar as adversidades climáticas e passar por essas tempestades, por esses momentos difíceis? Com base no que a academia tem estudado, né? Claro, excelente pergunta, né? Então, assim, se a gente for ver, né, a cada ano tem aumentado os incidentes climáticos, né? A gente pode falar de enchentes, mas também pegando o nosso caso aqui da região hoje, né, que é a estiagem, né? Então, assim, hoje dentro da agronomia, e aí puxando, eu sou professor da área de sementes, né, que indiretamente a gente tem semente boa, mas a gente precisa ter um solo bom, né? E às vezes, muitas vezes a gente pensa, não, para mim evitar a estiagem eu preciso ter irrigação. Sim, é a melhor alternativa. Eu consegui ter um pivô central, uma irrigação por aspersão para pequenas localidades, só que a gente sabe também que tem uma questão da legislação, que ela não é tão simples para mim conseguir essa liberação, e ao mesmo tempo a gente precisa ter recurso hídrico, né? E não é todas as propriedades que conseguem ter isso. O que eu tenho como ferramenta para isso, né? É trabalhar práticas de manejo para melhorar o meu solo. A gente tem vários trabalhos que são conduzidos na instituição e também por outras instituições que a gente tem chamado de uma agricultura mais regenerativa. O que ela trabalha? Hoje aqui na região a nossa predominância, o que é? Cultivo de soja, trigo, né? E o que eu preciso fazer? Introduzir culturas no meio como o milho, como culturas que fazem ciclagem de nutrientes, e aí plantas de cobertura, nabo, aveia, dentre outras, para mim fazer o quê? Com que o meu solo tenha mais matéria orgânica, que ele tenha um perfil maior, que ele consiga armazenar água em maior quantidade para esses períodos. E aí, ao invés da minha raiz da planta chegar numa altura aí de 10, 15 centímetros ou 20, né, que eu consiga estourar um perfil maior, consequentemente, quando pega uma estiagem aí de 15, 20 dias, ela não vai sentir tanto. Da mesma forma como, falando de sementes aí, a gente tem cultivares que são um pouco mais resistentes e outras nem tanto a esses estresses, né? Então, assim, eu consigo selecionar na hora de plantar. São pequenas ferramentas que conseguem mitigar um pouquinho esses problemas, mas resolver 100% a falta de chuva, a gente sabe que é complicado, né? Seria aí sim uma irrigação, né? A gente precisa de São Pedro, né? A gente precisa ser São Pedro e ninguém consegue. Sinceramente falando, sim, né? Então, mas são pequenas ferramentas aí, principalmente de manejo de solo, né? A gente evoluir nisso aí, porque alguns conceitos básicos da agronomia foram se perdendo ao longo do tempo, né? E pequenos ajustes nos trabalhos que nós conduzimos dentro do campus, né, com os alunos do curso de agronomia em si, a gente já consegue ver essa diferença. Por que a gente perdeu algumas dessas questões, assim, mesmo que simples? Por que a gente perdeu no meio do caminho, na opinião do senhor? Então, assim, na verdade, se a gente pegar, né, quando a gente saiu do sistema de manejo convencional e a gente passou para um sistema plantio direto, né? De certa forma ali muitas práticas foram feitas de tirar a curva de nível e achou-se que todo mundo ia trabalhar com soja, milho, trigo, sistema de rotação que pensavam os preceitos do sistema e ter sempre uma cobertura no solo. Só que o que aconteceu de lá para cá? A gente viu uma pressão muito grande e a soja e o trigo passaram por momentos bons, né? E a gente pegou anos corretos também. Então muitas dessas coisas foram se perdendo. E se nós chegarmos nos últimos 2, 3 anos, o que acontece? A gente sabe que a margem de lucro do produtor, ela deu uma reduzida, né? Então hoje, para mim colocar uma planta de cobertura, eu preciso investir numa semente, eu vou ter um custo para isso. E é isso que a gente tem tentado trabalhar na academia, o quanto que eu fazer, muitas vezes, deixar de plantar um trigo e trabalhar com uma cultura de cobertura no inverno, isso vai me dar de resposta no ciclo seguinte, no verão, né? Então, dentro da instituição, como nós temos hoje 200 alunos do curso de agronomia e mais 100 cursos de alunos no técnico em agropecuária, né? A gente tem tentado fazer lá dentro os dias de campo, dentro da instituição, fazer palestras, levar algumas empresas para tentar reforçar isso aí, e eles
conseguirem levar isso aí para as propriedades e para os produtores com quem eles têm essa relação, né? Para tentar, de certa forma, melhorar, né? E a gente quer que o produtor permaneça no campus, né? Porque se o jovem, ele escutar o pai dele reclamando, ou a família dele, tá ruim, vamos para a cidade, a gente vai voltar a um ciclo de 20 anos atrás, que era o que o aluno, né, que eu digo, o filho saía de casa para trabalhar em buscar melhores condições. E a gente tem ferramentas que o nosso aluno, no caso, e essa pessoa, esse jovem que vem estudar na instituição, ele possa voltar e tocar a sua propriedade de maneira correta, né? E essas iniciativas de manejo, as culturas regenerativas, elas têm um custo muito elevado, né? Porque se a gente for falar de pivô de irrigação, o custo é alto, a gente sabe disso. Perfeito. Por outro lado, essa questão de manejo do solo tem um custo elevado? Assim, hoje boa parte aqui da nossa região, né, o pessoal tem feito o quê? Tira a cultura da soja, geralmente ali pelos meses de março, abril, e depois quando vai trabalhar com trigo, ele fica com o que a gente nesse período outonal ali, sem nenhuma cobertura, fica em pousio, né? Então não tem nada. Ali seria o momento para implantar essas culturas, né? Quais que são os custos que eu tenho disso? É a semente, né? Então, vou pegar o exemplo daqui, na região aqui a gente mais tem incentivado, é a cultura do nabo forrageiro, né? Ainda um mix com aveia e ervilhaca, dentro desse período de março, abril, até chegar ali pelo mês final de maio, início de junho, então, quando vai se fazer a implantação do trigo, né? Pegando esse sistema. Então, nesse período ali de 2, 3 meses, né? Eu teria o custo de implantação, que seria a semente, e diesel, né? Enfim, máquinas agrícolas como um todo, né? Mas, novamente, o ideal seria a gente conseguir colocar o milho dentro desse sistema de rotação de cultura. Existe uma demanda e uma vertente muito forte trabalhando com a canola, né? Quem sabe isso já foi abordado em outros momentos aqui, mas ainda é uma cultura nova na região, a gente tem alguns detalhes que ela precisa ser melhor trabalhada para o produtor também ter mais ferramentas, porque ela muda o manejo, né? Ela exige algumas condições entre colheita e plantio, mecanismos ou máquinas mais adequadas, o que não é a realidade de 100% dos nossos produtores da região também, né, para poder trabalhar. Mas temos ferramentas sim que podem vir a ajudar. Bom, mas durante esse manejo, claro, o produtor vai ter esse trabalho de fazer, de plantar, de colher, tem um trabalho ali, não estou tirando essa parte, mas ele também vai ter um lucro vendendo esse produto, né? Dessa planta no meio... Isso. Na verdade, o que acontece? Como eu tenho um período aí de 2, 3 meses, essa cultura ela não consegue finalizar o ciclo. Ah, perfeito. Isso. Então eu tenho, por exemplo, eu colhi a soja, né? Implantei o meu nabo forrageiro até o trigo. Eu vou ter que fazer uma dessecação com ela e o que vai ser o meu lucro, entre aspas, falando? Aquela palha que vai ficar. Aquilo ali vai ser decomposto e vai se transformar em matéria orgânica e nutrientes, então, que vão servir para a cultura do trigo na sequência. E ele não vai conseguir, de certa forma, colher aquilo ali e transformar em grão. Nenhuma delas, se fosse, seria perfeito, né? Entendi. Então tem essa questão aí, mas ela melhora o solo, que é uma das coisas que dentro dessa pauta de agricultura regenerativa, a gente tem que começar a olhar com mais detalhes, né? E principalmente tomar cuidado também com a semente, né? Já que eu sou professor da área, acabei indo para esse outro lado, né? A gente precisa ficar atento hoje, que o mercado, ele tá uma corrente muito forte de lançamento de cultivares, e isso é importante. Nós ganhamos muito em produtividade nos últimos anos, mas ao mesmo tempo a gente precisa ficar atento que nem sempre a que é adaptada para o João, ela é para o Pedro, né? Então cada produtor tem uma realidade, tem condições de solo, tem histórico de área, né? Então isso aí precisa também ser levado em conta. O que assim, nesse sentido, assim, o que o produtor tem que levar em consideração? E além disso, gostaria que o senhor fizesse um alerta, isso a gente acompanha um pouco. Eu não cubro diariamente o agro, mas eu consigo acompanhar algumas coisas que tem muita semente falsa também, né? Isso. Então, hoje a gente tem no estado do Rio Grande do Sul, né? No caso, a gente tem a questão das cultivares que ainda tem patente, né? Então, o produtor hoje, ele tem um direito que ele possui, ele pode salvar a sua própria semente, desde que paga o royalties, que é uma das coisas que está em pauta agora, né? Até finalizou o período, enfim, e ao mesmo tempo é um direito que ele tem, mas ele não pode comercializar essa semente para terceiros, né? Então, assim, hoje a gente tem que ficar bastante atento quanto a isso. Tu pode procurar, nós estamos no evento da Expo Agro aqui, né, da Cotricampo, então procurar cooperativa, procurar empresas aí para que eles te orientem, né? Então as empresas hoje elas têm parcerias, então tem sementeiras, aqui a região é muito forte, né? A região de Santo Augusto, Condor, elas têm essa semente e buscar semente de boa qualidade. Por quê? Nós estamos fazendo trabalhos dentro da instituição, né, que avalia a qualidade de semente de todo
todos os produtores ali. E a gente vê muita semente que o produtor vai utilizar, que ela muitas vezes não tem nem 80% de germinação. Eu não estou nem falando de vigor de semente, né? Que é algo que é mais importante ainda, porque a legislação hoje, para mim poder comercializar, ela exige 80% e pureza varietal de 98, 99. E nós temos sementes que vão ser utilizadas que não tem isso aqui. Por quê? Porque muitas vezes o produtor guardou a semente e não tinha um barracão adequado, colheu ela com uma umidade muito alta, não esperou, ou ela ficou muito tempo no campo e tomou uma chuva, as intempéries climáticas, que sempre acontecem, né, acabaram prejudicando, né? Então, isso é muito importante. E tem vários trabalhos já que dizem que no momento que eu tenho uma semente de menor qualidade, além de eu não ter um stand de plantas adequados, eu tenho também uma perda de produtividade lá na frente, né? Então, a gente tem feito isso aí e tem tentado dentro da instituição fazer esse trabalho, tanto para, falando da soja especificamente, mas principalmente agora a gente vai fazer nesse ano de 2026, né, um trabalho junto com a parceria da Rede Leite, que é com o Nijuí, Unicruz, Embrapa, né, o pessoal da UFSM também, e entra o IFAR, que é avaliar a semente dos pequenos produtores que trabalham com leite, né. Então hoje o município de Santo Augusto, que é onde é que a gente está inserido, tem 66, 67 produtores de leite. A gente quer coletar a amostra de todos eles, de forrageiras de inverno, azevém, aveia, até outras que eles utilizam, e avaliar a qualidade, para ver como que tá e ver o que a gente pode fazer enquanto instituição para agir e tentar orientar eles a tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes o cara planta lá para ter um pasto para a vaca mais cedo, mas às vezes a semente é ruim e ela demora até ter um estabelecimento, e a vaca vai, em vez de entrar 10 dias ali, que ele vai estar gastando silagem que ele tinha guardada para um período mais crítico por causa de uma semente de menor qualidade, né? Então, a gente tem tentado olhar para os sistemas produtivos como um todo, né? E achar esses, que a gente chama de carências, né? Que podem vir a melhorar. Professor Ricardo Paraginski, professor do Instituto Federal Farroupilha, campus de Santo Augusto, obrigado por nos conceder essa entrevista e trazer tantas informações. Tá bem, muito obrigado, a gente agradece a oportunidade. Quem está nos escutando aí, né, qualquer dúvida que tiver, pode acessar as redes sociais da instituição, entrar em contato conosco aí, estamos sempre de portas abertas. Vamos para mais um breve intervalo, nós retornamos em seguida. Estamos de volta com o nosso Guaíba Correio Rural, direto de Campo Novo, acompanhando a Expoagro Cotricampo. O programa tem oferecimento de Banrisul, Banri Global Account, taxa única, cotação comercial em multimoedas. Converta reais e fique com mais saldo. Abre a conta no app. Recebemos Rodolfo Richter, coordenador do departamento técnico da Cotricampo, tem papel fundamental aqui na feira. Gostaria, para a gente começar, Rodolfo, que o senhor fizesse uma avaliação dessa feira. Boa tarde a todos os ouvintes, uma satisfação poder falar à Rádio Guaíba. A Expoagro tem se consolidado como uma referência aqui na região, uma feira que, independente da situação de campo, que a gente sabe que a agricultura é uma atividade muito complexa, bastante adversa também, mas seja nos anos bons, nos anos ruins, a Expoagro tem o propósito de trazer informação para o produtor, para que ele tenha conhecimento e tenha acesso, né, ao que tem de mais novo também, tecnologias, possibilidades de manejo, e ele consiga acessar, seja no departamento técnico da Cotricampo ou com todas as empresas parceiras que estão aqui dentro também, entre elas Embrapa, Emater, né, e na área de máquinas, enfim, para que o produtor tenha acesso e busque esse conhecimento. Esse é o propósito da Expoagro. E isso se mostra, né, que nessa edição, a 10ª edição da Expoagro, o nosso público tem sido bastante satisfatório, muito bom. Dentro desses 3 dias já que a gente tem de feira, a perspectiva é que amanhã melhore ainda mais, né? Normalmente no sábado o produtor vem com sua família, isso é muito interessante também, a gente vê um bom número de jovens, de mulheres aqui dentro também, né? Assim como já é em todos os dias, mas no sábado mais ainda, né? Especialmente a família inteira. E então a Expoagro tem sido, para nós, em mais essa edição, está correndo muito bem. Sobre a questão dos jovens no campo, imagino que o senhor, no departamento técnico, tenha recebido também e consegue perceber essas questões, a necessidade e a dificuldade de manter também o jovem no campo.
Exato, o jovem tem um papel fundamental, né? Seja na propriedade, até mesmo para o futuro da cooperativa, né? E para isso tem que ter renda, né? Tem que ter opções de trabalho, tem que gerar renda, e no próprio departamento técnico também, assim como a cooperativa como um todo, né? Sempre está buscando isso e trazendo o jovem para dentro da Expoagro também, fazendo eventos, né, que inclusive a cooperativa tem um comitê Inova Jovem. Isso a cooperativa foi precursora nisso, tá? A Cotricampo tem esse comitê que envolve jovens, dá voz aos jovens, né, para eles participarem do dia a dia da cooperativa. E como eu estava falando, a agricultura precisa renda, né, para manter essas novas gerações também, porque sem renda daí não se perde a perspectiva, né? Então, essas soluções de manejo, técnicas, montar um sistema produtivo que tu busque renda e consiga renda ao longo do ano, né? Nas diferentes oportunidades que as nossas condições climáticas oferecem, é fundamental. E, claro, novas tecnologias, né? Inovação em máquinas, tudo isso são ferramentas também, né? Que fixam o jovem no campo. E, claro, nesses momentos difíceis, né, que se trava, hoje a gente sim vê um país sofrendo um reflexo, né, de uma economia que não está investindo muito, mas não é a primeira crise, não vai ser a última. A gente tem que ser sempre positivo em buscar soluções para conseguir prosperar. Bom, nesse sentido, sobre as possibilidades de manejo, dentro da questão técnica, o que pode ser feito para garantir renda? Porque a gente sabe que tem problema climático, tem a questão de estiagem, tem a questão de enchente por vezes. O que se faz na parte técnica que pode trazer um pouco mais de segurança e de tranquilidade para o produtor? Sim, um ponto interessante é buscar renda ao longo do ano, nas diferentes culturas que a gente pode produzir. Ao longo dos anos a gente já viu bons e maus momentos, seja em trigo, seja no milho, seja na soja, né? Então ali na frente tu não sabe como vai ser, como vai correr o tempo, se mais favorável ou desfavorável para cada cultura e como vai estar o preço. Então, diante disso, a gente busca produzir trigo, milho, soja safra, soja safrinha. É uma cultura que nos permite, que a nossa região permite fazer, e que ao longo dos anos, já tivemos anos de seca, por exemplo, que o soja safrinha produziu mais que a soja safra. Anos que o trigo ajudou muito na renda da propriedade, né? O milho, os últimos 2 anos, tem sido muito interessante também. Então, ter um sistema produtivo diversificado, a gente vê como um ponto muito interessante para se buscar a renda ao longo do ano. Investimento em solo é sempre a prioridade. No momento que tu consegue construir um solo fértil do ponto de vista químico, físico, biológico, seja nos anos bons tu vai conseguir uma produtividade mais alta, e nos anos adversos tu vai conseguir uma estabilidade, né? Porque a produtividade das culturas, mesmo nesses cenários difíceis, tu nunca pode perder de vista a produtividade, porque com ela, né, mesmo num preço mais baixo do grão, tu ainda consegue uma renda que pelo menos vai equilibrar as contas, vamos dizer assim. Além disso, né, além de solo, que é o principal investimento, como eu já falei, para quem conseguir acessar a irrigação, é uma alternativa tecnicamente muito boa. Claro que economicamente, diante do cenário que nós temos hoje de altos juros no país, mesmo a irrigação, a conta dela está bastante... a viabilidade está apertada. É viável, sim, mas ao mesmo tempo é um compromisso grande que o produtor assume, né, diante de tantas contas já que a gente sabe que o produtor do Rio Grande do Sul já tem, então assume um risco, né? E nos últimos anos se piorou, vamos dizer assim, o sistema, a linha de crédito para irrigação, se perdeu carência, diminuiu o prazo, aumentou muito o juro. Então a irrigação poderia ser uma solução muito mais usada no nosso estado, que tanto precisa da irrigação, e que infelizmente por essas questões que eu citei não está sendo tão
aproveitado, mas irrigação sim é muito interessante para que traga essa estabilidade produtiva, se intensifique mais os sistemas, né, e auxilie em aumentar a produção e a renda das propriedades rurais. A irrigação é muito boa, o problema é que é cara, né? Ela se paga, mas assim, o senhor mencionou já, né? Tem que ser uma conta muito bem feita. Tem que ser bem feita, tem que botar num solo de alto potencial produtivo, né? E é viável, se intensifica, né? Atinge altas produtividades em milho, pode intensificar a produtividade em soja safrinha também, que vem na sequência. Enfim, para cada sistema de produção, a irrigação tem uma utilidade muito grande, né? Mas eu comento isso porque sim, a gente é uma realidade do campo. As linhas de financiamento atuais deveriam ser bem melhores, até mesmo carga tributária. A gente sabe que é um absurdo que tem de impostos num equipamento desses, que poderia que é um benefício para o produtor e para a economia como um todo, para a sociedade como um todo, no final das contas, né? Então deveria ter bem mais incentivo para ser viável em áreas maiores e em áreas menores, né? Especialmente para o pequeno produtor, acaba sendo um custo mais alto por hectare. Já que mencionamos essa questão, deixa eu ouvir a opinião do senhor quanto a essa possibilidade. Aí eu estou entrando já num campo um pouco político, mas eu gostaria de ouvir, mesmo que brevemente, a avaliação do senhor, essa possibilidade do governo do Estado, negociando com a União, de que a dívida do Estado com a União não vá para Brasília, mas fique no Estado e fique focada nessa questão da irrigação, né? Que os investimentos que seria pago para a dívida seja feito em investimento para o nosso Estado, investimento em irrigação. Ajudaria o produtor rural? Ajudaria muito. O nosso estado tem uma frequência de estiagens muito alta. É uma realidade do nosso clima a gente ter esses momentos de estiagem, e isso tem causado um prejuízo para o estado, para os municípios, para cada produtor, enfim, muito grande. E o Rio Grande do Sul, sendo um estado que paga muito mais impostos para a União do que recebe, né, em recursos de volta, esse tipo de negociação é fundamental para que um estado tão produtivo como o nosso consiga prosperar, né? Porque pelo que produz e a realidade de infraestrutura que nós temos, né? A gente vê estradas horríveis, né? Essa é a realidade do estado, sejam as principais rodovias ou como as menores, né? Dentro de cada município ou entre municípios que são muito produtivos, asfalto, mas enfim, é um estado que, diante do que produz, tem um povo muito trabalhador, tem condição climática e de solo, né, que mesmo com as estiagens, mas com os recursos hídricos que se tem, tem água, a gente vê, é um desperdício, né? Tu vê uma lavoura morrendo de seca e no lado dela correndo uma sanga que a água está indo embora, e a sociedade, não é o produtor, né? Pagando essa conta, porque toda a economia local, né, todo o comércio sente muito isso, e ao mesmo tempo não tem como ter alimento barato sem abundância em oferta. Então, no momento que tu é tão afetado por estiagens, tem uma quebra, uma diminuição de oferta, consequentemente o preço lá na ponta também acaba sendo maior. E a irrigação e esse tipo de política pública que incentive o investimento, seja em irrigação ou outras tecnologias, eu vejo assim que simplesmente em diminuir a carga tributária já seria um incentivo muito grande. É um absurdo em questões que retornam imediatamente para a sociedade, seja em irrigação, máquinas, até mesmo insumos, né? E aí relaciona já com os jovens também, que a gente estava falando, né? Daqui a pouco sem renda, não vai segurar, né? Ele vai buscar algo fora, não vai ficar... Nós já estamos falando num ponto que mesmo alguns nem os jovens, não estamos nem falando dos jovens mais, mas para segurar produtores no campo hoje, se não tiver políticas públicas que ajudem ou que não atrapalhem, é fundamental para a agricultura. Para a gente fechar, o que o associado, o que o cooperado tem questionado, tem buscado de auxílio e tem tirado de dúvida com a cooperativa? Olha, o momento, nessa safra atual de soja que a gente tem no campo, a gente já tem
sido bastante afetado por falta de chuva. Tá? A gente tem aí uma quebra, já que algumas localidades batem 40%. Agora com essa falhada, vamos dizer assim, dessa semana, algumas localidades vai prejudicar mais, assim como tem locais que choveu melhor, a perda é menor, mas o produtor fica em dúvida, assim, né, buscando qual cultura, qual caminho que ele deve seguir para conseguir buscar mais renda. Então, nesse momento, a gente auxilia bastante no planejamento do novo ano agrícola, né? Então, a nossa mensagem, assim, é que tem que estar no jogo nas diferentes culturas. Mesmo o trigo, que nessa última safra teve uma redução drástica de preço, mas que para o sistema é interessante, pode colher frutos lá na soja, pela palhada, controle de plantas daninhas, conservação de solo, né? E caso suba o preço, ele está no jogo, tem o grão e pode ter feito renda no inverno. A canola, uma cultura que tem gerado pelo menos curiosidade por muitos produtores para conhecer, também é uma alternativa, ainda em pequena área aqui na região. O milho tem sido muito interessante nos últimos 2 anos. Anteriormente passamos por 3 estiagens, um excesso de chuva, mas nos últimos 2 anos o milho foi interessante, permite cultivar o soja safrinha na sequência. E, obviamente, sempre fazer um bom manejo. O bom manejo que eu digo não é um exagero, né, mas fazer aplicar os insumos, né, de forma técnica, né, com capricho, para que ele consiga colher os frutos dos investimentos que ele faz. Então, nesse momento, são essas decisões de planejamento, até mesmo a parte de preço, né? Hoje a gente oferece a oportunidade do produtor travar o preço do milho, seja em barter ou contrato futuro, então ele pode se proteger de preço. Claro que se é o momento ou não de fazer, a gente deixa nas mãos do produtor, né, que tem a sua visão de mercado, se é o momento ou não, mas a cooperativa está oportunizando ele travar esse preço também. Perfeito. Rodolfo Richter, coordenador do Departamento Técnico da Cotricampo, obrigado por nos atender aqui numa belíssima feira. Nós que agradecemos, agradeço bastante a oportunidade também. A Expoagro, a Cotricampo agradece muito por vocês estarem aqui também, mostrando essa feira, né, para o Estado. E a Expoagro Cotricampo tem a maior satisfação em receber todos os visitantes que queiram vir conhecer a feira, conhecer Campo Novo e a região. Muito obrigado. Vamos para mais um intervalo, voltamos na sequência. Estamos de volta com o último bloco do Guaíba Correio Rural deste sábado, 28 de fevereiro de 2026. Estamos direto de Campo Novo, acompanhando a Expoagro Cotricampo, que encerra neste sábado. E agora a gente vai conversar com o professor Adriano Lago, que é diretor do campus de Palmeiras das Missões da UFSM. Universidade agora com campus que completa 20 anos. Muito bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia ao Arthur, bom dia aos que estão acompanhando o programa, né? É uma grande alegria, imensa alegria estar na Rádio Guaíba, né? Eu que cresci ouvindo Rádio Guaíba, né? E estar aqui hoje no estúdio em Campo Novo falando para esse público tão seleto é uma grande honra. Que legal, professor. Bom, o foco das pós-graduações, o mestrado e doutorado, depois a gente fala da graduação, mas o mestrado e doutorado tem um foco muito grande na vida do campo, né? Tem uma pós em saúde e ruralidade e também pós em agronegócios. Perfeito. A gente tem, quando se criou o campus da UFSM em Palmeiras das Missões, né? Então iniciou-se as atividades em 2006. E a proposta de criação do campus, ele foi justamente um campus com essa foco, com essa vocação, entendendo, né, na época que a região é uma região essencialmente ou majoritariamente rural, e também é uma região que até então não tínhamos ensino superior público na região norte do estado, né? Até então as universidades públicas elas estavam em Porto Alegre, na URGS, a UFSM, Pelotas e Rio Grande, né? Então,
naquele processo de expansão, e a proposta justamente foi com essa pegada, a pegada do agro e da saúde, né? E da saúde na perspectiva do agro. Então, ao longo desse período, né, que iniciou as graduações lá em 2006, nós aí em 2015 já conseguimos criar o primeiro programa de pós-graduação em agronegócios da UFSM, né? Até então existia agronegócios na URGS, em Porto Alegre, no caso do Rio Grande do Sul. Então criamos um mestrado em agronegócios em 2015, 2016, iniciando as atividades. E aí logo, após o período aí de alguns anos, né, em 2024, nós já abrimos também o doutorado em agronegócios, né? Então, hoje eu brinco que um estudante da UFSM em Palmeira das Missões pode fazer graduação, mestrado e doutorado sem sair de Palmeira das Missões. E nesse inteirinho aí também, né, nós conseguimos construir aí uma proposta de um mestrado em saúde e ruralidade. E a ideia, né? Exatamente, isso é importante, né, a gente falar desse programa de pós-graduação, porque geralmente é enfermagem, é saúde, e o nosso é saúde e ruralidade. Por quê? Porque nós temos majoritariamente um público na região do rural, mas também mesmo os que estão no meio urbano, eles têm uma conexão, uma influência, uma interação muito forte com o rural. Então, entende-se, né, não haver mais essa separação entre rural e urbano, né? Isso é um contínuo, né? Então, portanto, a saúde da população rural, né, é o foco principal, mas que também, né, a própria população urbana também é influenciada pelos aspectos do rural. Então, nós criamos né, um projeto e aprovamos e está andando muito bem, né, especialmente com alunos da enfermagem, alunos da nutrição, mas aí tem alunos da psicologia, tem aluno de outros cursos também, porque ele é um programa multidisciplinar. São quantos alunos hoje envolvidos na pós-graduação? E aí já puxando o gancho também para a graduação, professor. Nós, na pós-graduação, nós temos em torno de uns 90 alunos entre mestrando e doutorado, né? Agora também a gente sempre, quando fala desses números, a gente tem que ter o cuidado que todo dia está formando praticamente, né? Então a gente tem agora, nós estamos num período de defesa das dissertações, né, de mestrado. Os doutorandos ainda não estão defendendo, porque iniciaram em 2024. E nós estamos no momento de ingresso de novos alunos. Então, esse número é variável, né, porque a gente tem ingresso... A cada momento exatamente. Vai mudar. Então, esses, entre mestrando e doutorandos, né, e nós, nesse período aí de formação, nós já formamos mais de 100 mestres pelo campus da UFSM em Palmeira das Missões. A formação é fundamental, né, professor? Imagino que essa formação em mestrado e doutorado, a continuação, né? Porque hoje a graduação ainda assim é de suma importância, mas ela é um diferencial, mas já não é aquele diferencial de 30, 40 anos atrás. E aí a pós-graduação entra validando e trazendo aquele diferencial. Eu imagino que tem um impacto muito grande no campo também. Exatamente. Nós, até alguns anos atrás, quem tinha o ensino médio, né, era um diferencial, né, porque a maior parte da população não acessava o ensino médio. Aí, conforme isso foi avançando, né, passou a ser um diferencial a graduação, né? E aí a graduação, durante um período muito grande, especialmente o público do norte do estado, mas genericamente, né, no próprio estado, o próprio país, uma grande dificuldade de acessar as universidades públicas. E aí ficava um estudo daquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo ou conseguiam conciliar trabalho com o estudo, a depender do curso, o valor da mensalidade, ou aqueles que se desafiavam a ir para as universidades públicas, obviamente muito concorridas, vagas, né? E aí no processo de expansão, que possibilita a criação do campus, então facilita mais esse acesso. Assim como outras universidades expandiram, outros cursos foram surgiram, institutos federais, expansões da rede das universidades federais, e que possibilitou então ter mais uma oferta de graduação. As privadas e as comunitárias também fizeram esse movimento, em especial com o EAD. Então, a graduação passou a ser algo assim bastante mais acessado.
Embora ainda a gente tenha menos de 20%, ou em torno de 20% da população que tem ensino superior, né? Então a gente tem um caminho ainda para trilhar aí e até propriamente de revalorização do ensino superior, né? Porque nós tivemos um período e por vezes a gente escuta aí ou assiste, vê nas redes sociais o pessoal dizendo, mas um curso superior não vale a pena, né? Mas aí eu concordo com o senhor, eu vejo também, mas assim, tem que ver de quem que está partindo essa mensagem. Isso é uma bobagem, algo infundado, assim, completamente infundado. Exatamente, né? Eu tenho feito nas formaturas uma pergunta para os alunos formando. Agora em janeiro a gente formou uma turma, né? E diversas turmas de todos os cursos. E eu pergunto, alguém de vocês aí se arrependeu de fazer um curso superior? Até hoje ninguém disse que se arrependeu de fazer um curso superior. Então esse é um sinônimo para mim de que o curso superior ainda é muito válido. E aí tem outros estudos, a FGV fez um estudo há pouco tempo que mostra que um egresso do ensino superior, ele tem um rendimento financeiro, se formos considerar só o aspecto financeiro, 140% maior do que alguém que não cursou um superior. Então, a questão financeira geralmente é o argumento, mas fulano não fez faculdade e ganha tanto. Mas pode ser que o fulano é exceção. Pode ser não, né? Os estudos mostram que é exceção, né? Eu costumo dizer que é a mesma lógica do influencer e do jogador de futebol. Quantos jogadores de futebol tem atualmente jogando ou tentando um lugar ao sol? E quantos chegam efetivamente a fazer sucesso e ganhar grandes fortunas? E na questão do influenciador também, né? E na graduação, com o ensino superior, as credenciais, obviamente com todo o esforço de cada uma boa universidade, cursando, se desafiando, se propondo de sair da zona do conforto, né? E às vezes o sair da zona de conforto é sair daquele local onde você está e se desafiar a fazer para o além da sala de aula, né? E aí as universidades públicas são muito preparadas em relação a isso, a ofertar outras oportunidades, né? E aí sim, a pessoa depois de um curso de graduação, ela pode escolher os diferentes caminhos, entre eles a pós-graduação, né? Que pode se tornar um diferencial. E hoje nós temos diversos alunos nossos que estão nas empresas, não estão necessariamente nos institutos federais, nas universidades. Por vezes o pessoal diz, mas por que eu vou fazer uma pós-graduação? Porque eu vou ter que ir para a carreira acadêmica. Não necessariamente. Aí cada um tem os seus objetivos. Eu digo que quando eu estava na graduação, no segundo semestre, o meu objetivo era ser professor da UFSM. E eu tracei aquilo como caminho e me tornei professor da UFSM em 2010 e hoje diretor lá do campus, né? Então era um objetivo de vida ser professor da universidade, né? Talvez outros objetivos de vida é criar um negócio, empreender, criar uma startup, que hoje se fala tanto, e a universidade tem hoje essa possibilidade dentro da própria universidade, né? Então, quero fazer um concurso, vai estudar e vai fazer um concurso, vai se preparar para isso. Então, a trilha de oportunidades que uma universidade proporciona, ela é enorme. E hoje a gente tem aluno de Palmeira das Missões, cursou o FSM em Palmeira das Missões em todo lado do mundo, não só no Brasil, né? Bom, sobre os cursos de graduação, professor, voltando um passo atrás, antes a gente fez o caminho contrário, né? Falamos das pós, daí agora vamos para as graduações. Foco também no campo, na administração e na saúde. Exato. A gente tem os cursos aí que eu diria que são mais voltados para a gestão, né? E que são os cursos de administração, diurno e noturno. Então a gente tem um curso à noite e tem um curso de dia de administração. Temos o curso de Ciências Econômicas, que é um curso noturno. Portanto, eu diria que esses são os cursos que têm um foco mais na gestão, né, no planejamento estratégico, no marketing, no desenvolvimento econômico, na gestão dos recursos escassos, que é o foco das ciências econômicas, né? E aí nós temos os cursos mais voltados para a saúde, que é puxado aí, que quando se criou o campus, ele não foram todos esses cursos naquele primeiro momento, né? O curso de enfermagem, né, que foi criado já em 2006, depois em 2010 o curso de nutrição e também o curso de ciências biológicas, que faz uma interface aí entre a saúde e o meio ambiente, né, a gestão ambiental e que foi fundamental aí junto com o curso com profissionais de outros cursos também na questão das análises de Covid,
porque a gente fez muita análise Covid ali em Palmeiras das Missões, mais de 60 mil análises foram feitas no campus da UFSM em Palmeiras das Missões, então uma contribuição assim extraordinária, que hoje a gente olha para trás, parece que não passamos por uma pandemia, né? Mas houve uma contribuição extraordinária do nosso campus nesse aspecto, porque os testes, eles tinham que ir para Porto Alegre, por exemplo, no LACEN, né? E nós ali fazíamos os testes muito rápido, assim, chegasse de manhã, de tarde já estava o teste liberado. Então, eu gosto de citar isso para dizer que tem potenciais aí no nosso campus. E aí o curso de zootecnia também, fechando, né, o conjunto dos nossos 7 cursos de graduação. E o curso de zootecnia é voltado para o rural. Embora, né, as ciências econômicas estudem tema do rural, a administração estude tema do rural, a própria ciências biológicas, a própria nutrição, que trabalha com alimento produzido para o rural. Então, a enfermagem estuda a ruralidade, a saúde no ambiente rural. Então, e aí se constitui esse campus que tem esses diferentes cursos e que tem um olhar especial aí para o rural. Perfeito. O professor Adriano Lago, diretor do campus de Palmeiras das Missões da UFSM, universidade que tem o campus agora de Palmeiras das Missões, completando 20 anos em outubro. Agradeço muitíssimo a disponibilidade. Obrigado pela oportunidade, né? Dizer que estão convidados a conhecer o site do campus, o Instagram, Facebook, enfim, todas as redes sociais do campus e quem sabe, né, alguém que está nos ouvindo aí possa vir estudar em Palmeiras das Missões. A gente tem uma universidade, uma estrutura muito bacana, praticamente dentro da cidade, uma assistência estudantil bem robusta, né? Focado naquelas pessoas que têm condições de renda, né, até um salário mínimo, né? Então, a gente tem um conjunto bacana aí de professores, né, todos os professores doutor, enfim, né, todos convidados aí a acessar e conhecer o campus, para quem não conhece, e quem sabe vir a ser nosso aluno. Muito obrigado pela oportunidade. O Guaíba Correio Rural deste sábado vai ficando por aqui. Agradeço muitíssimo a audiência e participação de todos. Nós tivemos na produção José Carlos Roque, mesa de áudio Jefferson Gomes, as externas em Campo Novo, de onde estamos ancorando o programa, com Ivan Barreto, central e coordenação de central do Guilherme Silva, gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim, direção geral de Claudinei Girotti. Guaíba Correio Rural tem oferecimento de Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banri Global Account com taxa única. Converta e fique com mais. Bom fim de semana a todos. Retornamos na segunda-feira com o Conexão. Tchau! Você ouviu Guaíba Correio Rural.